Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este AgroMeetings organizado pela Espaço Visual sobre o tema Agricultura de Precisão, Eficiência no Processo Produtivo. Este webinário conta com a participação do engenheiro José Martins, administrador da Espaço Visual, e com o engenheiro João Coimbra, responsável pela Quinta da Cholda e pioneiro no uso da agricultura digital e das tecnologias de precisão. Agradecemos desde já ao engenheiro João Coimbra o facto de ter aceito o convite para participar neste evento, ao qual chamamos de AgroMeetings, que vamos realizando regularmente, para debater connosco a sua experiência no âmbito da agricultura digital, portanto, partilhar aqui connosco os seus conhecimentos e todas as experiências que já tem vivido e que tem tirado partido. Antes de iniciarmos, deixar-vos só aqui algumas normas de funcionamento, portanto, o engenheiro João Coimbra irá realizar aqui uma intervenção de cerca de 15, 20 minutos. Após esta intervenção existirá um período para todos os participantes e que estão ligados nesta plataforma a colocarem as dúvidas, questões que pretendem aqui ver-se esclarecidas. O engenheiro José Martins fará aqui a moderação e a seleção e reagrupará aqui as questões para sermos mais objetivos. Todos os que estão dentro da plataforma têm um ícone cá no fundo, que dá pelo nome de bate-papo, onde podem colocar todas as questões. O evento está também a ser emitido nas redes sociais da Espaço Visual. No entanto, só as questões colocadas aqui na plataforma podem ser alvo de resposta. Todos aqueles que estão nas redes sociais têm acima do link do vídeo, portanto tem um link onde podem clicar, inscrever-se automaticamente e ingressar aqui na plataforma para colocar todas as questões que achem pertinentes e queiram ver aqui esclarecidas. Já temos aqui alguns participantes e porque nem todos conhecem a Espaço Visual, portanto dar-vos aqui só uma breve nota do que é que a Espaço Visual é e o que é que faz. Portanto, a Espaço Visual é uma consultora de natureza privada que foi criada em 1993, portanto conta já aqui com 27 anos de existência, de conhecimento, de know-how e tem vindo a promover o desenvolvimento rural ao longo do país. Atualmente a Espaço Visual presta um serviço de consultoria especializada no setor agrícola, agroindustrial e de turismo rural, onde tem 4 grandes principais áreas de atuação. Portanto, os projetos de investimento, desde logo, onde de acordo com os planos de negócios e ideias de instalação na atividade agrícola, realizamos várias candidaturas e incentivos aos apoios e programas disponíveis, quer a nível nacional, quer europeu. Atuamos também ao nível das assessorias ao investimento, da assistência técnica, dos licenciamentos da atividade agrícola e das infraestruturas. Submetemos já mais de 1.500 projetos agrícolas que culminaram na instalação de jovens e não jovens agricultores, muitos deles, enfim, espalhados pelo país. Outro grande pilar tem a ver com a captação de financiamento, onde construímos planos de negócios, estudos técnico-económicos, onde analisamos a capacidade de uma empresa, de um negócio, gerar rendimento, onde testamos com as mais diversas variáveis a sensibilidade que este negócio tem para suportar a oscilação do mercado e todas as adversidades que vão surgindo. Apoiamos ainda o recurso ao financiamento bancário, onde, de acordo com os negócios e com a natureza destes, estimamos e sugerimos parceiros estratégicos. Só para terem uma noção, estamos a falar de mais de 4.000 negócios lançados até ao momento. Ao nível da gestão agrícola, outro grande pilar da Espaço Visual, portanto, dispomos de um departamento de contabilidade especializado no setor agrícola, que apoia todos os nossos clientes ao longo do serviço contabilístico, constituição de empresas, registro de empresas, enquadramento jurídico de toda a atividade e, portanto, aqui muito focado na atividade agrícola e especificidade que a agricultura tem. Tem ainda também, incluindo neste departamento, um conjunto de mediadores de seguros que atuam principalmente nas vertentes do risco agrícola, nomeadamente os seguros de acidentes de trabalho, seguros de máquinas e equipamentos, seguros de colheita, portanto, e só para terem aqui uma noção já da dimensão que abraçamos, estamos a falar de mais de 300 empresas com quem lidamos diariamente. Mais recentemente, ao nível da formação profissional e departamento do qual eu faço parte, estamos a falar aqui de um segmento e de um departamento que aposta em diferentes segmentos, desde quem quer iniciar a atividade agrícola até aqueles que se pretendem especializar. Estamos a falar de um conjunto de formação, desde formação técnica online, formação com sessões de videoconferência e contacto direto com o formador, que permite a todos aqueles que estão
mais afastados de nós continuarem a colaborar e a participar nas formações, até formações técnicas em campo e muito especializadas em determinadas culturas, em um segmento muito específico, portanto, para quem já está na atividade agrícola e pretende aprimorar de alguma forma a atividade que tem, portanto, tirando mais partido do conhecimento técnico, até cursos avançados e especializações. Só para terem uma noção, temos já uma gama de vários cursos a decorrer em simultâneo e que se podem inscrever e participar e que estão disponíveis na nossa página da web. Recentemente vamos também lançar, no âmbito das tecnologias de precisão, portanto, algumas formações técnicas. Estejam atentos às nossas redes sociais e ao nosso site, porque vão lá ficar disponíveis dentro em breve. Portanto, estamos aqui a falar de uma oferta formativa com elevado nível de qualidade, com técnicos especialistas nas diferentes áreas em que atuamos, com o objetivo de transmitir sempre uma informação extremamente credível, atualizada, prática e útil a todos aqueles que nos procuram. Portanto, grosso modo, é este a Espaço Visual, é desta forma que trabalhamos, sempre com o máximo de rigor, para que os vossos negócios sejam sempre alvo de sucesso. Portanto, sem mais demoras, passaria então a palavra ao engenheiro José Martino, que vai moderar aqui esta conversa, esta mesa redonda, e depois iniciaríamos então com o engenheiro João Coimbra, para nos falar aqui sobre a agricultura digital. Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas aos participantes. Quero agradecer ao engenheiro João Coimbra por estar connosco e dizer-lhe que é um prazer enorme tê-lo cá, sobretudo alguém que está à frente do tempo. Alguém que começou no passado já a pensar em coisas do futuro e que no presente já está a fazer a agricultura do futuro. Quero deixar-lhe nota que tenho uma certa inveja pela positiva, porque gostava de ser capaz de estar onde está, mas vamos ouvi-lo e vamos aprender um pouco com ele para podermos evoluir e fazer melhor. Muito obrigado. Engenheiro João Coimbra, tem só que ativar o seu micro, por favor, senão não conseguimos ouvir. Boa noite a todos, muito obrigado em primeiro lugar ao engenheiro Martino, que me fez este convite. Na altura, se calhar nem estava previsto que fosse deste formato, já não me lembro muito bem. E é estas novidades que nós temos que nos preparar para realmente conseguirmos sobreviver, como agricultores especialmente. Eu queria dar os parabéns também à Espaço Visual, conheço a história que já é longa, de grande apoio à agricultura na Zona Norte. Sei que tem muitas pessoas a trabalhar e consigo, e com os projetos que tenho acompanhado. E por isso queria passar já a apresentação, no fundo, ao desafio que me foi colocado, tentar apresentar aquilo que vamos fazendo aqui no nosso dia-a-dia, e vou tentar que vejam a apresentação. Portanto, o nosso negócio basicamente é um negócio que tem várias vertentes. Eu vou falar principalmente na área agrícola. Esta é uma exploração agrícola que está sediada no Vale do Tejo, basicamente na zona norte do Vale do Tejo e uma parte também na zona centro do Vale do Tejo. Tem também algumas áreas florestais, em quintas florestais também da família, que administramos, sendo um negócio feito é dividido o negócio é à parte para se saber os números de cada negócio. E, portanto, é uma empresa familiar, somos 10 irmãos, com 36 netos, a minha mãe está também connosco, e estamos acompanhados com cerca de 10 pessoas a tempo inteiro, fazemos parte de uma equipa de 10 pessoas. A exploração afasta-se alguns núcleos uns dos outros, com algumas dezenas de quilómetros, que temos alguns problemas por causa disso, e basicamente na área agrícola fazemos nesta altura cerca de 500 hectares de milho, algum trigo, sequeiro, algum pousio e arroz nos vales florestais. Como disse, temos 10 pessoas a tempo inteiro, 5 pessoas a tempo parcial. Abastecemos o país de milho durante 2 dias e meio, para se ter uma noção da nossa produção, cerca de 10 mil toneladas, e produzimos energia elétrica de fontes renováveis e alimentamos o país cerca de 22 minutos. Já dá quase para esta conferência. E por isso
Estamos a lutar cada vez que passa mais um ano, é um ano de resistência. A cultura do milho é uma cultura espalhada por todo o país e conhece de norte a sul, e ela é identificada no norte com a silagem, no sul com o grão. E, portanto, nós o que fazemos é milho de grão, e para se ter uma noção aos preços atuais da moeda, o que é que eu, desde que sou agricultor, me acontece todos os anos. No fundo, o preço do milho tem baixado todos os anos, razoavelmente, a um ritmo bastante forte, e agora estabilizou em baixa nos últimos anos, o que faz com que o agricultor tenha grandes desafios para aguentar, resistir a isto. O que é que nós estamos a tentar fazer é integrar todos os desafios globais que nos são colocados, desde o aumento da população, o aumento da procura, a redução de emissões, toda a limitação que temos a nível da produção. E o que é que estamos a tentar fazer com esta necessidade de produzir mais? Será que a intensificação que tanto precisamos para produzir mais se pode conciliar com a intensificação e sustentabilidade? Será que continuamos a ser competitivos se o preço diminui todos os anos? A globalização, as fronteiras abertas, portanto hoje quem quiser milho, compra milho em todo o mundo a preços muito baratos, e nós somos na Europa muito condicionados com todas as dificuldades das operações, das matérias ativas, etc. E, portanto, o que nós temos a fazer nos últimos anos tem sido, no fundo, colocar mais intensificação nas zonas mais produtivas. Uma quinta com estas dimensões tem zonas mais produtivas, outras menos produtivas, e desinvestimos alguma coisa nas zonas menos produtivas. Com a agricultura de precisão, identificamos as zonas menos produtivas, e essas são reduzidas a áreas de conservação, estão a apoiar programas de biodiversidade, de capacidade de ter um impacto muito menos negativo da nossa atividade. E, portanto, também reduzindo o processo produtivo, reduzindo as emissões no processo produtivo. E esta é a tentação, que é, no fundo, passar de tudo aquilo que aprendemos na escola, de produzir mais, com mais químicos, com mais adubos, com mais tentação de pôr mais energia no sistema, e mudá-lo para os chamados modelos ecoeficientes, onde pretendemos que a agricultura seja mais amiga do ambiente, seja mais ligada ao ambiente, e para isso ajudar-nos a responder com menos aplicações de fitofármacos, com menos inputs, e para isso chamamos lá agricultura de precisão. Eu gostei muito do termo e uso muito, em vez só da agricultura de precisão, a gestão de precisão, que a gestão de precisão vai para lá da agricultura de precisão. É uma grande ferramenta, aquela que estamos a tentar introduzir, que é a digitalização dos dados e tudo aquilo que se vai colocar à medida que nós vamos transformando as decisões provenientes de ferramentas informáticas, etc. Portanto, basicamente o que precisamos é produzir mais e reduzir os custos. Temos muitas maneiras de o fazer. Temos esta agricultura de produção que é necessária. Quando nos pedem para nós diminuirmos a atividade, nós não podemos fazê-lo porque temos de competir com outras partes do mundo, e para isso temos uma agricultura de precisão que nos ajuda a tomar decisões. Mas também a gestão de precisão é muito mais que isso. E muitas vezes eu vejo colegas meus com grandes agricultores que têm depois dificuldades em trabalharem bem a parte contabilística, a parte fiscal, a parte dos apoios públicos, e eu sei que o espaço visual apoia os agricultores nestas áreas, que é muitas vezes o que o agricultor deixa para trás. A pessoa gosta muito de estar na produção, estar em cima dos seus tratores, a fazer a sua produção agrícola, mas toda esta parte fica às vezes para trás, e às vezes é aqui que nós vamos cair. E, portanto, também a garantia de comercialização. O milho é uma das commodities mais fáceis de comercializar e, portanto, ela não tem risco de comercialização, tem o risco do preço e tem a garantia de recebimento. Muitas vezes também temos culturas que são muito apetecíveis, porque as margens brutas são muito interessantes, mas a garantia do recebimento às vezes não é tão segura. E, para isso, a cultura do milho que nós nos dedicamos tem estas duas vantagens. Tem necessidade, procura e garantia de recebimento. Depois também temos que ajudar nas boas condições de trabalho, na motivação, na distribuição de riqueza. Tudo isto faz com que a nossa exploração possa ter capacidade de ir para a frente. Basicamente o que nós fazemos é medir todos os inputs que temos na nossa produção. O que é que nós gastamos por unidade? O que é que nós, para produzir uma tonelada de milho, o que é que nós gastamos? Quantos litros de gasóleo gastamos? Quantos metros cúbicos de água gastamos? E começamos a medir isto tudo desde 2006. A partir daí construímos bases de dados com informação que nos ajuda cada vez mais a saber o que é o estado da arte na minha produção. Depois introduzimos em 2014 mapas de produtividade. No fundo, as nossas ceifeiras de milho têm sensores que vão deixando a produção registada metro quadrado a metro quadrado, e conseguimos identificar
numa parcela, isto é uma parcela de cerca de 20 hectares, que conseguimos descobrir que há zonas que produzem 14 toneladas, outras 16, outras 18, e isto no passado não sabíamos. Tínhamos os valores médios, agora conseguimos, ao longo dos anos, saber quais são as zonas mais produtivas, menos produtivas, e isso é uma informação preciosa para depois tomarmos decisões. E se as zonas que são mais produtivas merecem mais adubo, mais energia, etc., há outras que podem não ser necessário aplicar tanto. E esse é o grande desafio. Cada vez mais aplicar aquilo que é necessário à produção que vamos ter. E a partir daí começámos a criar esta base de dados de informação de todas as áreas. O segundo passo foi tentarmos pôr nossos tratores a fazer autocondução. Para ter uma ideia, nestes campos tínhamos alguma dificuldade em fazer a otimização dos recursos agrícolas, dos tratores, das alfaias, etc. E hoje os nossos tratores conseguem guiarem-se automaticamente. Portanto, temos um programa que está no próprio trator. Não sei se o filme está a passar, eu espero que sim. E vamos cada vez mais ser o trator que vai guiando e não o operador. Neste caso, nós estamos a fazer uma aplicação de glifosato para terminar a cultura de cobertura e é o próprio sistema que faz a condução. Também nestas gradagens, antigamente o operador é que tinha que fazer a opção para onde é que andava e agora é o próprio trator que diz qual é a distância que está, e o que temos a ver é que não se perde nem 1 centímetro, porque nós introduzimos o valor da largura da alfaia e todos estes trabalhos são feitos de forma automática. O operador só tem que estar a confirmar que tudo está a correr como deve ser. Nós estamos a ver aqui a última mobilização e vimos aqui o semeador usar exatamente a mesma linha de GPS e é colocada a semente exatamente no local onde nós precisamos. Isso faz com que nós, ao longo de toda a cadeia, possamos reduzir muito os custos e ter certeza que não erramos as nossas passagens. Também começámos a fazer cartas de nutrientes. Antes fazíamos as análises de terra em 3, 4 sítios diferentes. Hoje temos uma análise total e depois é considerado que, conforme os valores das análises, temos este programa que nos dá quais são os valores dos microelementos, dos elementos, etc. E temos estes mapas digitalizados que nos indicam se temos mais fósforo, se temos mais matéria orgânica, se temos mais potássio e, portanto, vamos fazendo zonas onde vamos aplicar à medida da necessidade do solo. Para isso também estudamos a possibilidade de conhecer a eletrocondutividade. A eletrocondutividade, no fundo, é o tipo de solo que eu tenho. E temos estes aparelhos que fazem uma vez só na vida, com georreferenciação, uma espécie de um scanner, um TAC à exploração, à propriedade, e depois ficamos com uma informação do que é que está a passar no subsolo. Isto é muito importante porque vamos conhecer a variabilidade dos nossos solos. E aqui na nossa zona temos muita variabilidade. Numa parcela destas podemos ter 8, 9, 10 solos diferentes. E isto faz com que nós depois temos estes mapas que nos indicam a condutividade elétrica. O que é a condutividade elétrica? Nada mais que estas zonas são mais argilosas, estas zonas são mais arenosas, estas zonas são medianas. E depois começamos a dedicar a cada zona um tratamento diferente. Também, cada vez que hoje um trator passa no terreno, ele registra georreferenciado tudo o que foi feito. O registro dos consumos, o registro onde passou, com um erro de 1 centímetro. Todos estes sítios onde o trator passa estão a ser registados e estamos a ver a compactação que está a ser feita no terreno. Isto são as operações que são feitas ao longo de um ano e elas indicam-nos o consumo do trator, a velocidade, temos estações meteorológicas que medem a temperatura, o vento, tudo isto fica registado em bases de dados onde é a informação controlada para que no futuro nós possamos tratar tudo o que se passou. Se há um acidente, se há um problema, vamos depois aqui a esta base de dados saber o que é que se passou e porquê é que se passou. Isto tem sido um acumular de informação que faz que cada vez mais nós temos hoje um registro de tudo o que se passou, não há uma única operação que não seja identificada, a que horas foi, etc. Isto é muito importante porque no futuro nós vamos ter capacidade depois de integrar toda esta informação e daqui tirar muito mais informação que nos pode ajudar a produzir mais, a produzir melhor.
Portanto, hoje o que temos é uma camadas de informação que nos ajudam a trabalhar cada vez melhor a diferenciação que temos entre as parcelas. Trabalhamos com satélites, com imagens de satélites, com drones, com estes modelos digitais de terreno, que no fundo os próprios tratores nos vão indicando a altimetria de cada ponto e fazem-se estes mapas de digitais de terreno para ver a drenagem, etc. E com isto cada vez temos mais informação. Quando essa informação começa a ser tratada, podemos fazer aplicações diferenciadas de fitofármacos. Por exemplo, aqui decidimos que há zonas que não precisamos de aplicar nenhum fósforo. E, portanto, estes mapas de condutividade, os mapas de fertilidade, podem nos ajudar a pôr adubo mais num sítio que noutro, porque as necessidades das plantas são diferentes, porque também o que tínhamos no solo era diferente. Temos estes tratores que também têm, outra vez, sistemas de GPS, têm computadores que vão dizendo para abrir mais e fechar mais a aplicação destes fertilizantes. Também a nível dos herbicidas, estamos a tentar, através de técnicas remotas, de imagens remotas, através dos drones. Por exemplo, neste caso, tínhamos uma seara de milho, onde foi feito um herbicida para emergência, mas algumas ervas passaram. E, portanto, temos aqui alguns problemas com erva em alguns sítios e fomos ver se conseguimos aplicar só nos sítios onde havia erva. E, portanto, fizemos uns voos de drone e, a partir daí, conseguimos ter estas imagens de alta resolução que nos vão identificar onde há erva. A partir daí, conseguimos dizer ao trator para fechar e abrir o pulverizador de forma a poder poupar. E foi decidido que só estes quadradinhos é que se aplicava herbicida. Para isso, conseguimos aqui, por exemplo, nesta parcela, reduzir praticamente 80% das aplicações. Isto tem grandes vantagens económicas e vantagens ambientais, escuso estar a aplicar produtos onde não é preciso. E escuso estar também a gastar dinheiro e ambientalmente a ter algum impacto. Portanto, cada vez mais as informações vão sendo armazenadas, na rega a mesma coisa, a gestão da rega é feita de forma integrada, já não é quando eu acho que a planta precisa de água, são sondas de umidade, são estações meteorológicas que fazem passar a informação para um software e depois há uma recomendação de rega, telemetria para o pivô trabalhar e a verificação que tudo isto está a funcionar. Cada vez mais são plataformas destas que nos dizem quando regar. Eu aqui tenho que andar neste intervalo para saber que a planta está confortável, sei a 10 centímetros, a 20, a 30, a 40, onde é que a água anda. Estes picos são a água que foi regada e, no fundo, o que é que está a acontecer às plantas, às raízes. Aqui, por exemplo, é o registro das regas, o que é que eu apliquei e aquilo que estava previsto aplicar. Portanto, tudo isto é controlado porque há uma aplicação prevista e depois uma aplicação que foi executada. Este é um grande desafio, que foi a produtividade da água aumentou muito nos últimos anos, porque nós gastávamos cerca de 10 mil metros cúbicos para fazer 7, 8 toneladas de milho e passado 30 anos estamos hoje a gastar 6.500 metros cúbicos para produzir 17 toneladas por hectare. Isto é um aumento da produtividade da água, que é isso que nos interessa, é por cada litro de água conseguir produzir mais. Portanto, todas estas ferramentas também hoje de gestão de energia, porque nós aqui precisamos de gastar muita energia para poder injetar água nestas máquinas de rega. Hoje tudo isto é medido ao dia, ao minuto, ao segundo, para ver se a máquina está a gastar o que está correto, nas horas mais baratas, porque a energia vai variando de preço ao longo do dia, e todas estas ferramentas ajudam o agricultor a poder cada vez mais colocar só o mínimo de custo para ter o máximo resultado. O mais difícil disto tudo agora é a fase onde estamos, que é no fundo organizar esta informação toda. Portanto, os nossos tratores já recebem informações do escritório e, portanto, levam a prescrição dos serviços que é feito e todos os serviços que os tratores fazem são colocados outra vez no software do escritório, tudo por telemetria. Isso faz com que os serviços sejam mais fáceis, o operador não tem que estar com decisões, porque tudo isso está planeado. Claro que isto é um grande desafio de gerir esta informação, é o grande desafio que estamos agora a ultrapassar, tentar gerir bases de dados, gerir informação. Para se ter uma ideia, nós temos dados da ceifeira, temos dados da rega, cerca de satélites, imagens de drones, sensores dominados, 15 em 15 minutos, estações meteorológicas 10 em 10 minutos, tudo isto recebe milhares e milhares de dados que estão aqui a receber. Nós estamos a receber para uma plataforma que recebe cerca de 5 milhões de dados, onde vai-se incrementando 1 a 2 milhões de dados por ano. E para isso já não é a nossa cabeça que pode decidir isso, e a partir de agora serão ajuda de ferramentas informáticas que nos vão ajudar cada vez mais a tratar estes dados. Para terem uma ideia, nós hoje temos um bilhete de identidade de cada zona com cerca de 50 metros quadrados.
todos estes quadradinhos estão georreferenciados e é neste quadradinho que eu sei o que é que se passou lá, o que é que produziu, o que é que consumiu, que água é que gastei, quando é que foi mobilizado, que adubo lá coloquei, e tudo isto fica como uma base de dados e estes 50 metros quadrados, esta informação diferenciada que me vai ajudar depois no futuro a tomar decisões, depois quadradinho a quadradinho. Cada vez mais depois a ajuda informática nos vai dizendo onde é que devemos aplicar mais ou menos, onde é que respondeu a nossa aplicação, se eu pus adubo, será que ele produziu, se não produziu, cada pontinho destes são os tais 50 metros quadrados. Portanto, há pontinhos que têm aqui de 20 toneladas de produção e que variaram ao longo do tempo, poucos, isto é o coeficiente de variação, no fundo a forma como eles variam a produção, e outras zonas produziram, por exemplo, 8 toneladas, 7 toneladas, isto são todos os conjuntos de parcelas que nós temos. E isto é uma informação poderosíssima que nos dá ajuda cada vez mais a selecionar as boas zonas para podermos aí investir os nossos recursos. Isto é um manancial de informação que nos vai ajudando a fazer a chamada inteligência artificial, colocar aqui ajudas para criar modelos de produção ótimas. Isso, cada vez mais, é a partir daqui que nós tomamos decisões. E estas decisões, teoricamente, irão nos ajudar a não cometer erros. Portanto, dificuldades de adoção têm sido muitas, como deve-se imaginar, porque uma situação destas é novidade para quase toda a gente. Temos o problema da mão de obra, nós trabalhamos com pessoas muito pouco qualificadas, a capacidade do investimento é reduzida para uma cultura que não tem margens brutas muito grandes, as infraestruturas, a internet, os GPS, tudo isto tem dificuldades no campo, se na cidade já tem dificuldades, no campo ainda é mais complicado. E temos depois um problema dos dados, agora nesta fase da uniformidade da linguagem, todos os métodos de registro, o que é preciso fazer para que esta digitalização tenha sucesso. Apresento aqui também os custos, que as pessoas às vezes perguntam, então, mas quanto é que isto custa fazer toda uma campanha com esta capacidade de informação e de tomada de dados? Nós temos na nossa área dos 500 hectares um custo de cerca de, não chega a 100 euros por hectare, e conseguimos aumentar produções e reduzir custos, que eu acho que é facilmente pago, pagar este tipo de investimento. Claro que quanto menos hectares houver, e esse talvez seja um problema do Norte, os agricultores têm que se juntar, porque tudo isto requer licenças de software, requer um técnico para ajudar a fazer isto, e isto só com associações de agricultores, com agrupamentos de produtores, com cooperativas, porque tudo isto obriga a um certo investimento. Mas eu penso que o futuro está aqui e é possível, em poucos anos, todos nós estarmos a trabalhar nesta área. Nosso agrupamento de produtores também ajuda nisto e estamos a ajudar a que todos os agricultores comecem também a integrar neste tipo de opções, e o nosso agrupamento, somos 700 agricultores aqui na zona, cerca de 20 mil hectares de influência, que não faz só milho, mas produzimos cerca de 120 mil toneladas, agora um bocadinho menos, desde os últimos 3 anos, e juntamos nas compras, juntamos na parte administrativa, dos projetos, das candidaturas, etc. E é assim que funcionamos. E pronto, no fundo era deixar aqui um cheirinho daquilo que fazemos. Eu tenho um blog que é o canal o Milho Amarelo e temos alguns vídeos na internet, quem gostar de ver é colocar Milho Amarelo, aparece no YouTube várias destas coisas que vamos tentando fazer. Muito obrigado e passo a palavra. Obrigado, engenheiro João Coimbra, foi espetacular. Nós até parece que estamos noutro país, noutra realidade, noutra visão. Mas avançamos aqui com as questões. Pergunta aqui o André Martins, por que aplicar glifosato e não fazer a sideração da cultura de cobertura? Estou a ouvir. O glifosato aqui é fundamental para ganharmos dias. Nós sideramos, a cultura é integrada, nós não temos animais e, portanto, não fazemos sair a matéria orgânica que fomos criando ao longo do inverno. A cultura da cobertura é muito importante porque ela é que vai fazer fixa os nitratos sedentários da cultura anterior. Nós temos aqui uma zona vulnerável, penso que no norte também há algumas zonas vulneráveis, nós não podemos aplicar muito azoto e temos que reter todo o azoto para que ele não vá para as águas subterrâneas. Então, a cultura de cobertura é fundamental, mas ela toma, pois, normalmente grande proporção de biomassa, que nos interessa imenso para melhorar a matéria orgânica do solo, para fixar mais carbono, e o glifosato que nos vem ajudar é evitar passagens e passagens. Nós chegávamos a dar 8 passagens de grado de discos para terminar com a cultura de cobertura, ou com os azevães, ou com o trigo, ou com a aveia.
Eu hoje aplico 1 litro de glifosato e consigo destruir a cultura integrando-a com uma passagem de grau de discos, reduzir as emissões em grande parte e isso ajuda-nos muitas vezes a fazer balanços, porque nós temos de ter opções. Há muitas pessoas que preferem ter agricultura sem agroquímicos, é verdade, mas ela depois vai ter necessidade de fazer emissões e nós temos que saber o que é que queremos. Não nos podem pedir as duas coisas, é que não façamos emissões de CO2 e que não aplicamos algumas ferramentas que estão disponíveis para todos os agricultores que também põem o milho cá em Portugal. Porque eu, no dia que proibirem o glifosato e se detectarem que o glifosato tem problemas, eu sou o primeiro a acabar com isso. Agora, não podemos admitir que depois o milho vem do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia, onde tudo isto se pode aplicar e Portugal ficaria de fora. Eu acho que isso não é justo para todos, nem para o consumidor português que proíbe o seu agricultor de produzir e depois tem que importar. Portanto, o glifosato é uma ferramenta muito interessante, até alguém provar que não deve ser utilizada, acho que é uma boa ferramenta para podermos trabalhá-la com calma, com muita precisão, como viram, a gente tenta não errar onde é preciso. Mas isso ajuda-nos a ter uma cultura de cobertura e principalmente na sementeira direta. Eu não tive tempo de referenciar, nós já temos algumas percentagens de áreas onde não há mobilização nenhuma. Portanto, a aplicação do glifosato é feita também, depois passa só um trator a semear nessas zonas que depois passa a ter uma seara de milho completa sem qualquer passagem de trator. Isso é um objetivo fundamental para a redução de emissões. Ok, excelente. A questão seguinte, a partir de que área é viável utilizar imagens de satélite para o auxílio na tomada de decisão? As imagens de satélites hoje são gratuitas. Foi a União Europeia que decidiu colocar alguns satélites a fazer imagens. Nós temos aqui o Sentinel-2 e, portanto, é sempre vantajoso. Temos aplicações, eu agora vou fazer um vídeo sobre isso, que podem nos ajudar muito facilmente a ter capacidade de perceber se estamos com acidentes na nossa cultura. O satélite é muito importante. Vamos dizer que a partir de 1 hectare, 1,5 hectare, já temos pixels. Um pixel do satélite Sentinel é 10 metros. Portanto, cada quadradinho de informação tem 10 metros de quadrados. Portanto, tem 100 metros quadrados. Tem um quadrado com 10 metros de lado. Isso faz com que, se eu tiver mais de 30 metros de lado e 50 metros, por exemplo, eu tenho já 12, 14 pixels que vão evoluindo ao longo da campanha. E são muito importantes porque são uma ferramenta baratíssima, porque está disponível na internet, e podemos ir verificando como é que a nossa cultura se vai desenvolvendo, se está com problemas, se tem problemas de rega, se tem problemas de infestantes, se tem problemas de doenças, etc. Nós utilizamos muito e cada vez mais com uma tecnologia de grande ajuda para a nossa tomada de decisão. Portanto, é quase uma área mínima que é possível de fazer e está disponível na internet. Questão seguinte, vale a pena investir em equipamentos de detecção, sensores, se não investirmos também em VRT? A primeira coisa que nós temos aqui, pretendemos, é principalmente ver se há zonas onde vale a pena investir. Nós, por exemplo, nem todas as culturas têm esta facilidade, que a ceifeira debulhadora tem, que é a gente saber o que é que está a produzir em cada centímetro quadrado, em cada metro quadrado. E nós o que fizemos, as zonas onde estávamos a perder dinheiro, parámos. Isso foi logo o primeiro objetivo. Só investimos dinheiro, adubo, sementes, rega, onde ganhamos dinheiro. E para isso tínhamos que saber. E havia zonas da exploração que eram muito deficitárias a nível de... Não cobriam os custos de produção. E, portanto, nós conseguimos delimitar essas zonas e cada vez mais podemos usar os nossos recursos todos nas zonas melhores, nas zonas de boas qualidades. Claro que isto tem a ver com o preço. O preço é o mais importante porque se a conta de cultura for subindo à medida que o preço vai baixando, há zonas que ficam menos competitivas. No limite, eu tenho a exploração toda que tinha que parar se o preço afundasse para metade ou para um terço. Mas interessa-me sempre saber isso, porque assim só aplico à medida que eu sei quanto é que vou vender o milho. Isto acontece em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, há anos seguidos que as pessoas não se semeiam, que sabem à partida que não têm capacidade de pagar os custos só pelo preço que já têm, que o mercado lhes paga. E, portanto, esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós aqui temos mais custos de contexto, porque temos as regras, temos esses sistemas todos, mas temos de estar preparados para isto, porque no futuro poderá acontecer isto, a gente ter que fazer opções, muitas vezes, de parar para poder esperar que o preço ajuste. Claro que isto tudo tem os seus limites e não podemos esperar toda a vida, e por isso é que às vezes tem que se mudar de cultura, etc. Mas nós temos apostado muito na eficiência
da aplicação dos nossos recursos, os melhores recursos que temos, nas melhores terras, e isso tem tido retornos mais interessantes, médios, para a exploração. Porque o que interessa é nós olharmos para a nossa exploração como um todo e saber como é que vamos dali retirar o máximo dividendo e também não destruindo o potencial que temos ali. Por isso também tem esses limites. Excelente. Quais as medidas de política que deveriam ser tomadas para incrementar a agricultura de precisão? Nós estamos com muita esperança agora na próxima reforma. Cada vez mais nós sentimos que há aqui uma necessidade de criar algum sinal à agricultura, que este caminho será um caminho de opção política também para ajudar os primeiros passos. Como é evidente, todo este primeiro arranque, e não sei se repararam na conta de cultura que eu tinha dos custos da agricultura de precisão, havia lá a curva de aprendizagem. Nós, nos primeiros anos, isto custa mais. Depois começa a custar menos. Portanto, há necessidade de apoiar este tipo de abordagens. Mas isto não tem muito custo. Como viram, o custo tem muitas vezes a ver com a forma de integrar serviços, juntar-se agricultores e fazerem serviços em comuns, etc. Não me assusta muito isso. O rendimento e o resultado são muito espetaculares em algumas delas. Por exemplo, para terem uma ideia, nós na condução automática, no primeiro ano poupámos 30% do tempo. Ou seja, lavrar ou gradar uma parcela de 10 hectares, em vez de levar 20 horas, passou a levar menos 30%. Ora, os equipamentos foram pagos no primeiro ano. O trator que fazia 300, 400 horas, aquilo custou 7 ou 8 mil euros e foi pago no ano. Só que a poupança do próprio ano. Portanto, imagine se eu for dividir isto por 10 anos ou 7 anos, etc. Há outras técnicas que não são tão rápidas. Eu saber onde é que aplicar o adubo perfeitamente, se é mais para a esquerda, se é mais para a direita, isso leva alguns anos. Mas toda essa informação vai ser útil também para os consumidores, porque a agricultura de precisão, uma coisa que faz é a rastreabilidade. No fundo, nós sabermos que naquele quadradinho aplicamos aquele produto, registamos aquele serviço, e tudo isso vai ajudar também à cadeia de produção e à cadeia de comercialização, e mesmo aos consumidores um dia podem rastrear tudo o que foi feito. Porque eu, quando importo um barco de milho da Argentina, não faço ideia de quem lá vai. Eu, no limite, o meu grão de milho pode ter quase um código lá dentro que me vai dizer o que é que se passou ao longo da cadeia. E isso penso que o mercado um dia irá valorizar também, porque isto ajuda-nos também a saber que o nosso produto pode ter uma mais-valia em relação à grande commodity que vem sem saber bem de onde vem, não é? E, portanto, toda a agricultura de precisão vai nesse sentido, vai ajudar também à traçabilidade, à rastreabilidade, etc. Excelente. Sempre à frente, sempre a ver o futuro. Concorda com a opinião do professor José Rafael Marques da Silva, da Universidade de Évora? A prática de uma má agricultura de precisão poderá fazer ainda maiores danos que a agricultura convencional? Vamos ver. A agricultura de precisão tem uma coisa, que é quando eu erro sempre. Quando eu deixo uma máquina decidir, em vez de ser eu a decidir, às vezes eu posso criar um erro constante. Aconteceu-me já várias vezes um erro de GPS. Portanto, um sinal de GPS estava fraco e o trator não sabia bem onde estava. E eu queria pôr 100 kg num sítio e 50 no outro. Ora, se eu tiver um erro naquela máquina, naquele dia, eu vou errar todos. Não só no aspecto, é verdade. Agora, a capacidade humana é tão pouca, é tão pequenina. Eu creio que perdemos aqui a ligação com o engenheiro João Coimbra. Estava a falar das falhas do GPS. Exatamente, e perdemos aqui a ligação. Vamos só aguardar aqui um segundo para perceber se ele retoma. Eu creio que este sentido que o professor José Rafael fala é o sentido que a agricultura de precisão só é eficaz quando há uma boa gestão, ou seja, quando há uma boa prática agronómica, quando há uma boa capacidade de gestão. É? O que eu tenho visto é que há explorações que utilizam tecnologias de precisão
mas depois não são capazes de tirar partido dessas tecnologias porque não fazem a análise respectiva em tempo útil e, portanto, a aplicação acaba por não ser eficaz. Presumivelmente também este tipo de tecnologia está muito ligado com o que falava há pouco o engenheiro João Coimbra, que é a questão das ligações à internet. Ok, já. Tem de ligar o micro. Estão-me a ouvir agora? Sim. Isto era para me mandar calar, eu acho que foi aqui o corte de imagem. Não, estava a falar Já estamos a abusar dos nossos convidados. Estava a falar das falhas de GPS e tivemos falhas de internet. Isto é exatamente isto que pode acontecer no campo. As nossas estruturas de informáticas ainda não são o que a gente precisava. Porque tecnicamente isto vai exigir da estrutura bastante maior exigência. Mas eu acho que nós não podemos ser travados por dizer que as coisas não funcionam. O que somos nós a puxar pelas coisas para que elas funcionem. E eu penso que a experiência que eu tenho tido é que obriga-nos também a ser mais eficazes em todas as escolhas que fazemos. Quando é que temos que escolher e ser disciplinados, tudo isto nos ajuda. Eu tenho aprendido muito porque as pessoas dizem mas os tratores agora é que trabalham, eles é que escolhem, etc. Mas nós fazemos tantos testes. Eu tenho sempre medo de quando as coisas começam a ser muito automatizadas e estamos sempre a olhar desconfiados para esta tecnologia toda. E, portanto, vamos mais ao campo, vamos mais a observar, tiramos mais notas, estamos mais atentos. E é isso que muitas vezes é preciso o agricultor, é estar atento aos sinais que a agricultura nos dá, o que a natureza nos dá. E eu penso que isso é um bom caminho, também uma boa disciplina para nós sermos melhores agricultores no futuro. A próxima pergunta tem a ver com isso. Qual é a estratégia mais eficaz a montar para interpretar os dados recolhidos numa exploração agrícola e poder utilizar este conhecimento para a respectiva aplicação prática na produção vegetal em campo? Portanto, no fundo, o que nós estamos a fazer, penso que será ganhar informação suficiente para tirar as irregularidades que o clima interfere. Ou seja, eu cada vez mais começo a saber o que é que se passa em cada parcela e consigo, com essa informação, receber cada vez mais e mais informação e depois, a partir de um determinado tempo, que é o que estamos a fazer agora, é fazer os chamados círculos, no fundo é criar um modelo de produção. Nós temos modelos de produção dos anos melhores, por exemplo, a nível de imagens de satélite. Nós sabemos que os anos que correram muito bem, o que é que aconteceu naqueles anos. E, portanto, depois podemos comparar com aquilo que está a acontecer e saber, cuidado, estamos mais acima, estamos mais abaixo, podemos acelerar, temos que pôr mais um bocadinho de adubo, temos que tirar um bocadinho de água, e isto cada vez mais vai ser a agricultura. Vamos ter modelos de produção ótimos, para aquele produto perfeito que nós precisamos, e depois, como o clima é variável, estas ferramentas informáticas o que nos vão ajudar é tomar decisões em tempo útil para podermos ir corrigindo, no fundo, a afinação desta curva e deste modelo de produção. Nós estamos a ter dados muito interessantes, exatamente com os desvios às médias, os desvios a todo aquilo que temos no passado, e fizemos exatamente esses anos de referência, nós temos os anos de referência ótimos, e isso cada vez mais nos está a deixar confortáveis para ir acompanhando as culturas ao longo dos anos e rapidamente termos alertas se alguma coisa se não está a correr bem. Para terem uma ideia, uma área desta natureza não dá para nós observarmos visualmente. Eu não consigo ver as minhas searas todas, ainda por cima a cultura do milho com 4 metros de altura, praticamente eu não conseguia ver senão no fim da cultura. Hoje não. Eu, 5 em 5 dias, por exemplo, tenho uma imagem que me dá sanidade e todo o que está a passar ao longo destas áreas todas. E, portanto, isto é uma grande ferramenta que no passado nós estávamos completamente de olhos fechados. E só quando subíamos uma árvore ou um poste ou qualquer coisa, uma montanha, olhávamos lá a 5 km lá para a seara e que podíamos ver qualquer coisa, que não era nada, não é? Hoje não, eu ao metro quadrado sei o que está a passar e isso dá-nos muito conforto para poder investir e saber que não vamos ter acidentes muito graves. A cultura do milho tem essa vantagem. O que faz de variação, estamos a falar, o máximo que eu posso variar, mesmo no ano pior, são 10%, já é para mim o máximo dos máximos que eu posso não acertar na produção máxima. E isto já é um conforto
que tem um valor em si, um risco que eu diminuo quando invisto numa cultura destas, quando sei à partida que lance uma semente à terra, tenho aquele intervalo que provavelmente, não acontecendo nada de extraordinário, eu posso garantir essa produção. E isso é muito importante até para o mercado e para aquilo que fazemos, é a venda depois a longo prazo. Há algum programa informático que integre e trate todos os dados recolhidos numa exploração agrícola? Onde está? É uma boa pergunta. Esta foi a grande dificuldade que tivemos nos primeiros anos. Nós tínhamos alfaias de várias marcas, uns americanos, outros franceses, e cada uma queria ter a sua linguagem, os seus ficheiros, as suas maneiras de comunicar para serem só para eles, para a gente ser fidelizados. Isto é como os Continentes e os Pingo Doces, querem que nós tenhamos um cartão só deles, para a gente andar sempre de volta deles. E então, nós temos que evitar isso a todo custo. Nós, a partir do quarto, quinto ano, começámos a uniformizar a linguagem para ter chamado open source, quer dizer, ficheiros abertos, que todas as máquinas que cá trabalham têm que falar a mesma linguagem. Não pode haver ninguém que seja dono dos meus dados. Os dados não ficam armazenados nas plataformas das empresas, dessas empresas das máquinas e dos fabricantes, mas sim na minha nuvem, como se chama, porque os dados hoje estão todos na nuvem e, portanto, os dados são do proprietário e são de fonte aberta, para poder comparar com a máquina do vizinho, quando vem cá fazer uma prestação de serviço, quando eu compro uma máquina de outra marca, e, portanto, vamos ter uma base de dados cada vez mais organizada, mas sempre com uma linguagem igual, e, portanto, não podemos dar ao luxo de ter aceitar só de uma marca ou de outra marca, etc. E, portanto, open source, dados do proprietário. Isso é a base fundamental para que tenhamos no futuro acesso a esses dados e podemos trabalhá-lo. Eu posso ter um consultor que me ajuda, depois amanhã o consultor vai-se embora, vem outro consultor, eu posso comprar uma ceifeira da marca A ou da marca B e os dados vão sendo sempre somados todos os anos em camadas que se podem relacionar umas com as outras. E essa é a base do negócio. Porque eu ter milhares de dados que não conversam uns com os outros, não se interligam, é muito complicado e começamos a ter o chamado lixo informático, que esse é muitas vezes o drama de quem guarda dados e quem trata dados e quem gera dados. Nós agora, para terem uma ideia, nós temos 10 pessoas, das quais 6 já estão no escritório e 4 estão no campo. Qualquer dia teremos 1 no campo e 9 no escritório, porque cada vez mais é preciso pessoas ligadas aos dados para ajudar os cada vez menos pessoas que é preciso no campo. E isto, não sei se é o sinal dos tempos, mas é aquilo que nós estamos a experimentar, pouco e pouco. Estamos a precisar de menos gente, porque estamos mais eficazes, somos mais racionais, mas temos que ter mais ajuda depois para tratar todos estes dados. Onde estamos? Qual o estado da arte? Espero não estar a amassá-los. Não está a amassar nada, pelo contrário, está a ser uma excelente aprendizagem. Onde estamos? Qual o estado da arte? E onde se pode chegar em 10 anos? Como é que nós teremos daqui a 10 anos? Eu penso que o ideal era se todos os agricultores nesta fase começassem a recolher dados da sua exploração, ou seja, identificar toda a estrutura que têm na sua exploração, que tipo de solo tem, que tipo de água é que utilizam, que fertilizantes vão registando em todas as parcelas, tudo, dados climáticos de todas as zonas do país e o agricultor ter pelo menos isso. Depois temos que ter a função do Estado, que eu acho que também tem aqui uma função, que é todas as bases de dados que existem no Ministério têm que estar acessíveis ao agricultor para ele trabalhar os seus dados em cima das bases de dados, por exemplo, do IFAP. Penso que é assim no país todo, as inscrições são feitas por um parcelário, que é uma matriz de parcelas, onde eu posso trabalhar os dados, eu quero lá ter a carta de solos, eu quero lá ter a informação climática, eu quero lá ter as culturas que se fazem na região, tudo isso vai-se trabalhar em conjuntos de camadas que eu, com os meus dados, depois vou ajudando. E é meu sonho, e aquilo que eu penso que vai ser no futuro, é o que se chama em inglês, eu não gosto muito de usar as palavras em inglês, é o sharing. O sharing é, eu partilho os meus dados com o agricultor do lado, ele partilha os seus dados comigo, eu comparo-me com ele, eu vejo se ele está melhor, se eu estou pior, e cada vez mais usamos dados uns dos outros para podermos ir nos ajudando a produzir cada vez melhor, com menos recursos, com menos fitofármacos, e isso vai ser o futuro. E, portanto, eu estou convencido que em 10 anos, se começarmos agora, com todos os agricultores a começarem a registar tudo o que têm na sua exploração e tudo o que fazem na sua exploração, em sistemas geográficos,
georreferenciados. Isso, daqui a 10 anos, podemos estar todos a tomar decisões com a ajuda uns dos outros, uns mais à frente vão ajudando outros, e isto pode ser que seja o grande passo para realmente termos uma agricultura mais de conservação, mais inteligente e mais responsável. Como compara a sementeira com mobilização e sementeira direta? O meu grande objetivo é chegar um dia a ter 100% de sementeira direta. A sementeira direta, eu que sou muito ligado à conservação da natureza e à conservação do espaço rural e à necessidade de preservar o recurso que eu tenho que entregar aos meus filhos, como o meu pai me entregou, a agricultura de conservação, a agricultura de sementeiras diretas, etc., os enrelvamentos da linha, etc., vão no sentido que eu penso que é o melhor dos dois mundos. Portanto, vai ajudar o agricultor, porque pode vir ajudá-lo a reduzir custos e ajudar, através da natureza, a eu poder fazer o menor impacto possível no solo, no clima, no ar, etc. E, portanto, tudo o que seja caminhar para a agricultura de conservação é tudo um bom sentido e faz sentido. Agora, nós temos algumas limitações. Nós temos um clima muito agressivo, com muitas variabilidades. Nós estamos habituados às sementeiras diretas do Brasil, zonas com matéria orgânica muito alta. Sei que no norte, por exemplo, há matéria orgânica muito alta, mas eu aqui, para ter 1% de matéria orgânica, é uma complicação, porque aqui faz muito calor e degrada-se muito a matéria orgânica e, portanto, é difícil acumular matéria orgânica. Claro que a sementeira direta é um ciclo virtuoso de criar condições para aumentar a matéria orgânica e isso tem muitas vantagens, porque tudo depois ajuda-me a ter uma biologia melhor do solo, ter um solo mais bem cuidado, mais saudável, vai responder com a necessidade de reduzir os agroquímicos, etc. E isso é o tal ciclo virtuoso que eu gostava que toda a minha exploração entrasse. Por enquanto ainda não consigo fazer uma área muito grande, mas estamos a aumentar. E isso, quando as coisas estão a aumentar, a tendência é essa. E estamos a ter hoje mais tecnologia, porque no passado só tínhamos mesmo a não mobilização, a sementeira direta. Hoje temos as chamadas sementeiras reduzidas, mobilizações reduzidas. Com esta agricultura de precisão, nós conseguimos prever os 30% de poupança, foi impacto menor, foi menos emissões, foi menos consumo de gás óleo e ainda não é sementeira direta, mas é a chamada mobilização inteligente que reduz e chega a um ponto, estamos praticamente na sementeira direta. E eu acho que isso é um caminho que todos temos de trilhar e tentar cada um a seu ritmo. Claro que a gente não pode perder a noção económica e quando eu tenho produções de, por exemplo, 15, 16, 18 toneladas, eu na sementeira direta tenho menos produção nos primeiros anos. E, portanto, tem que haver aqui um balancear entre os custos e os proveitos para o agricultor também não se sentir... Porque a agricultura de sementeira direta é muito técnica. Temos muitas variabilidades ao longo da parcela e isso repercute depois muitas vezes nas produções. E como nós hoje sabemos as produções todas ao metro quadrado, ficamos às vezes um bocadinho com um bocadinho de medo mesmo do retorno. Mas nós estamos a tentar crescer e aumentar, principalmente nos solos mais argilosos. A sensação que tenho, eu já tenho sementeira direta há mais de 20 anos, é que quanto mais o solo é argiloso, quanto mais pesado, quanto mais necessidade tem de mobilização, mais é interessante caminhar para uma sementeira direta, onde a conservação e onde a natureza e a parte biológica das minhocas, de toda a microbiologia do solo, ajuda muito a que se possa fazer boas produções, que nós temos que ter boas produções, que os preços estão muito baixos, não podemos gerar baixas produções e que dê o retorno ao agricultor, porque nós o que vivemos é do retorno e não, portanto, quanto mais conseguimos por área, com menos custos, é sempre melhor. E esse é que é o balanço. Para alguém que se inicia agora como jovem agricultor numa atividade vegetal de regadio, que infraestrutura informática mínima aconselha a implementar para controle de gestão e apoio à decisão na execução das operações culturais, assim como que sensores se deveriam instalar? Eu acho que hoje em dia não é preciso comprar equipamento nenhum. Isto hoje, quem tiver um computador aluga um espaço na nuvem, que é os chamados servidores, a própria capacidade de guardar dados deve ser feita na nuvem, porque não vale a pena estarmos a comprar ferro, como eu costumo dizer. Eu gosto de comprar cabeça e ideias, e hoje aluga-se esses serviços ao mês. E, portanto, cada vez mais a gente vai pagar licenças de software e muito menos comprar equipamento
Por exemplo, a nível de sensores está a progredir imenso as chamadas sondas virtuais. Cada vez mais também está-se a chegar à conclusão que é possível alguns equipamentos serem remotos e, portanto, por exemplo, se eu tiver 5 parcelas, eu posso ter sondas de umidades em 2 parcelas, mas eu sabendo que as minhas 2 parcelas do centro são mesmo iguais à parcela A ou à parcela B, eu tomo como sendo uma parcela igual para 2 ou 3. E, portanto, às vezes os sensores não é preciso multiplicá-los. O que interessa é, por exemplo, ter um mapa de eletrocondutividade do solo. E isso custa 20 euros, 30 euros. Se eu tenho essa informação, por exemplo, olha, essa é uma das coisas da última pergunta, que eu acho que era importantíssima, todos os agricultores ter o mapa da eletrocondutividade do solo, porque conseguiam identificar, porque a gente às vezes olha para o solo e só vê a primeira camada de 2 centímetros. E se nós não temos perfis do nosso solo, a eletrocondutividade por 20 ou 30 euros dá-nos essa informação para o resto da vida, que não muda. E isso dá-nos imensas ajudas para depois tornar a mobilização muito mais eficiente. Por exemplo, o pastoreio do gado pode ir mais a um lado e não deve ir ao outro porque tem mais argila. Tudo isso é uma ajuda enorme para quem tem que tomar decisões que depois, quando não se conhece estas informações, toma decisões médias para a zona, e isso é que eu acho que temos que evitar cada vez mais, decisões com uma precisão cada vez maior, para não podermos fazer coisas muito generalizadas. Já existe agregação de dados de explorações diferentes aplicadas para o Deep Learning de computadores que permitem a tomada de decisão? Eu penso que começa a haver. Eu faço parte de alguns grupos. Nós, por exemplo, uma das coisas que sonhamos, todos nós que temos muitos dados, é fazer uma espécie de um Facebook de dados. Isso existe já no Brasil, existe nos Estados Unidos, e é uma coisa que provavelmente até nós estamos a pensar em criar. No fundo, bases de dados que comparam uns com os outros, e quem, como eu já falei há pouco, quem partilhar os seus dados, partilha também comigo os seus dados, e ambos ficamos numa base de dados coletiva. E podemos fazer uma coisa tão simples como eu dizer, eu estou aqui numa parcela, se entro e começo a fazer uma cultura nova, eu posso ver os tais mapas, aquelas curvas de produção e as curvas de crescimento, da cultura, etc. E podemos ver, se eu gasto 200 kg de adubo de azoto por unidade, eu sei ao lado se tenho uma parcela, posso muito rapidamente saber qual foi o ótimo técnico daquela zona. E a partir daí esta informação para mim é valiosa, em vez de eu estar 10 anos a experimentar, este ano ponho mais, este ano ponho menos, aquilo que a gente faz toda a vida, não é? Vamos agora fazer um ensaio, depois vem uma empresa de adubos, depois faz mais um ensaio, e quando a gente tiver dados que possamos trocar uns com os outros, ao fim de 10, 15 anos, se calhar já todos sabemos, olha, naquele local é preciso pôr 182 unidades de azoto, 35 de fósforo e 40 de potássio, 12 de enxofre, para tirar aqueles quilos com aqueles litros de água, etc. Isso vai dar-nos uma grande ajuda para poupar nessa dificuldade que nós temos muitas vezes de saber qual é o ótimo técnico. E às vezes leva anos, depois vem o tempo, depois está mau tempo, depois para o ano choveu, depois a variedade já não é a mesma. E nós estamos muito perto de fazer isso. Nós estamos muito perto de começar a fazer bases de dados para nos poder comparar. Mas, como digo, há muito pouca coisa. Tem havido algumas estruturas públicas em Espanha, etc., para tentar agregar dados e que as pessoas depois possam ir consultar para ter ideias médias, etc., mas ainda não é uma realidade. É um dos grandes desafios, e se calhar pode ser dos desafios do espaço visual, que é congregar dados das explorações que possam ajudar o agricultor a ter referências técnicas para a produção depois das várias culturas. Eu penso que vai ser, se calhar, consultores que irão ter este papel, entre agregadores de informação, que nós estamos a ver as grandes empresas a comparar dados. Por exemplo, a IBM, a Google, a Amazon, todas elas estão a querer saber informação dos nossos solos, nós estamos cada vez mais a oferecer as nossas informações em troca de conhecimento dessas empresas. Eu, por exemplo, contrato algumas empresas que, a troco de eu dar os meus dados, eles dão-me informação e não pago nada. Claro que isto é como tudo na Google, pois já sabemos que isto é para a publicidade e para nos venderem isto e para nos venderem aquilo, mas é assim, a nossa vida hoje informática passa muito por esta troca de informações e troca de serviços. E se calhar um dos serviços que eu quero pôr à disposição muito em breve são essas curvas de crescimento, são curvas de comparação, são graus de cores para as várias culturas, para as várias marcas comerciais, e isso eu já tenho uma base de dados que estou muito próximo de poder garantir ao agricultor, se cumprir um determinado número de regras, tem algum acesso a este tipo de resultados. Claro que ainda temos que caminhar muito para chegarmos a esse ponto, mas
é preciso a gente saber para onde é que quer caminhar, porque eu penso que isso depois é preciso começar. A parte do espaço visual, o desafio está aceito. Mas é verdade, eu penso que serão consultores que irão fazer este papel. Vamos assumi-lo e também gostamos de ser pioneiros, portanto, vamos trabalhar nesse sentido. Que países vale a pena visitar para aprender sobre agricultura de precisão em pomares e em pecuária? Eu tenho dificuldade em pomares, em saber, mas eu sei que os Estados Unidos estão muito avançados em quase tudo. Israel é um país que tem muitos recursos limitados e, portanto, sempre foi muito à frente. O Brasil também. A Argentina, a nível de cereais é muito à frente, tem dos maiores investigadores, são de várias universidades argentinas, mas penso que grande cultura está nos Estados Unidos e é aí que normalmente se consegue. Curiosamente, as empresas que trabalham com dados e com informação nesta área vêm todos dos países do leste, do Mar Negro, Ucrânia. Eu trabalho com uma empresa ucraniana e com uma empresa da Bielorrússia. E eu pensava, a Bielorrússia, aquilo nem deve haver internet lá. Não faz ideia da qualidade do serviço de startups da Bielorrússia a tratar de dados e a recolher dados do mundo todo. Que é uma coisa fascinante, como a gente pensava que seria um alemão, ou um francês, ou um americano. Não. São empresas ucranianas e da Bielorrússia. Portanto, isto está uma novidade aqui. Asiáticas, como não falam inglês, eu não tenho essas. Mas na área do inglês, é impressionante ver como as coisas estão a mudar de zonas e a Europa a ficar para trás. Isso é uma coisa que notamos. A Europa desaparece e isto é assustador. Porque estamos completamente dependentes depois de trabalhos nessa natureza. Isto tudo vai ser muito na base do conhecimento, na soma de dados e na venda de grandes massas de dados para depois os agricultores terem acesso à tecnologia de ponta. E isto, claro, tem os seus riscos e os seus desafios, como é evidente, como tudo agora que se mexe com digitalização. A emergência de empresas que prestam serviços no âmbito da agricultura de precisão poderá ser uma solução para o reduzido poder de compra do agricultor português mediano? Eu diria que, provavelmente, em lugar do poder de compra, a capacidade de gestão mais eficiente. Não é? Ou seja, eu conheço alguns produtores que têm agricultura de precisão, têm tecnologias de agricultura de precisão, mas que a capacidade de gestão é relativamente limitada e não conseguem tirar partido do que têm. Não é? Isso. A questão aqui é se acha que há empresas que podem colmatar esta falha, esta deficiência dos produtores. Mais uma vez, eu penso que isto tem que passar pelos prestadores, não sei se na Zona Norte há muitos prestadores de serviço. Nós aqui, por exemplo, cada vez mais há prestadores de serviço. O agricultor já cada vez menos compra grandes alfaias muito sofisticadas, e quem o faz são produtores de serviços. Nós contratamos e programamos o contrato e fazemos esse tipo de aplicação. Porque cada vez mais o agricultor não faz sentido andar a comprar máquinas todos os anos, porque a modernidade depois tem este custo, não é? É como os automóveis, passado 2 anos já está tudo obsoleto. Portanto, o que interessa aqui é apostar na cabeça das pessoas, não é? E o resto vai ter que ser feito por conjuntos de agrupamentos, de prestações. Por exemplo, as imagens que mando com o drone vai para os Estados Unidos, para uma empresa de software que eu não conheço lá ninguém. Os ficheiros vão, passado uma hora, estão cá outra vez, tratados, eu não sei quem são lá está do outro lado. E o que me interessa é que o serviço é feito a baixíssimo custo, muito rapidamente e de forma informática. E, portanto, eu passado aquelas imagens que eu mostrei dos herbicidas, aquilo é feito com o meu drone, manda as imagens, são centenas de imagens que vão em tempo instantâneo. Depois há consultores que agarram naquelas imagens e por €1 ou por hectare podem dizer se aquilo tem pragas, podem contar o número de plantas. Nós fazemos isso tudo. E umas oferecem, outras para o ano experimentas 5 hectares e depois para o ano tens 10. E aquilo vai funcionando assim com pequenas startups que vão entrando e lá está, como os dados depois são standardizados, eles não precisam de saber onde é que é Portugal. Começam a usar a informação que têm do mundo todo, tratam os dados e dizem-nos, cuidado, aqui tem uma praga, aqui tem um fungo, aqui ponha mais adubo, aqui tira adubo, e isso vai ser o futuro. A pessoa já não vai ter no seu espaço físico, isto não se vai tratar assim, eu vou mandar isto para o Vietnã de manhã, uma coisa, à tarde vai uma análise para a Rússia, depois vem uma informação do outro lado qualquer que nos vai ajudando a criar aqui um conjunto de soluções que nos possam então ajudar na tal decisão. E se calhar não sei se passará muito por empresas daqui da zona. Agora, continuamos a dizer que tudo isto é muito bonito, mas isto tem que ter a base bem organizada.
como eu falei naquele slide que disse que é a gestão de precisão. Porque se eu tiver isto tudo, mas depois o trator está gripado, depois eu ceifo aquilo, passar 8 dias que era preciso, nada disto funciona. A agricultura de precisão é um complemento para quando a agricultura convencional está bem organizada na exploração. Porque há muita gente que diz assim, não, vou já começar a dar o salto para o último dado e guardar dados, etc. Tudo isso pode falhar se a base estiver mal organizada, se os funcionários não trabalharem como deve ser, se não estiverem motivados, se não tiverem um salário decente, se as pessoas não ganharem dinheiro. Isto depois não é agricultura digital. Portanto, primeiro temos de ter a casa arrumada. E isto é para dar aquele pequeno salto que às vezes é a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Mas temos de ter uma base, que esse é o suporte para que as coisas possam avançar. E para isso é a tal gestão de precisão, onde temos que não perder um pagamento do IVA, não deixar de pagar ou de ver se já pagamos isto ou se já recebemos aquilo. E isso tudo é que é a gestão agrícola. Tem que se juntar isso tudo na agricultura de precisão também, na gestão de precisão. Acredita que a agricultura de precisão irá fazer caminho em microprodutores agrícolas? Cada vez mais eu acredito que sim, porque se os microprodutores existem é porque o seu espaço é micro, mas a sua economia funciona, não é? Tudo isto tem a ver com o rendimento que a pessoa consegue tirar da sua parcela. E aí tem que colocar a inteligência ao serviço dessa parcela, nem que sejam 1000 metros ou 500 metros quadrados. E hoje há tecnologia para tentar. Por exemplo, nós agora estamos a testar sensores de ver a cor das plantas. Eu basta-me uma planta, tenho uma máquina de filmar a olhar para a planta dia e noite e à medida que ela vai mudando de cor, ele vai interpretando o que é que está a passar. E só uma planta dá-me a informação de milhares de coisas. Eu depois tenho que garantir que as outras plantas são parecidas com aquela. E isto cada vez mais está ligada quase à célula, não é? Eu qualquer dia, nós agora fazemos análises de seiva, de análise de espectrómetros, etc., para ver como é que está por exemplo, se temos que pôr mais adubo, se devemos tirar adubo a nível das folhas. E isso tudo pode-se fazer com uma planta de kiwi, por exemplo, que sejam 10 plantas, e eu, se conseguir gerir bem isso, se calhar consigo fazer um kiwi de melhor qualidade e com metade dos custos, que é esse o grande objetivo. Não sei, não consigo generalizar muito, porque estou muito mais especializado nesta área, mas sei que, por exemplo, aquilo que tenho acompanhado, eu faço parte de grupos de trabalho europeus da agricultura de precisão, a nível de pomares está-se a fazer imenso na vinha. A vinha tem crescido enormemente para atingirem qualidades extra nas uvas, com valores de açúcar tal, ou acidez tal, saber a data de colheita, a que horas colhem, em que semana, previsão, programação. Isso está a ser está a avançar muito. Nos pomares eu penso que sim também. Eu, por exemplo, estou a trabalhar com uma empresa com os meus dados, que está a trabalhar nos dados para detectar quando é que é a floração, a que horas é que vai ser a floração, se está mais vento naquele dia, se tem que pôr cálcio para não queimar a flor. Eles conseguem programar ao dia quando é que aquela variedade abre, se está virada a sul, quando é que abre a floração. Isso é feito em pomares do Oeste com 1 hectare e meios hectares, e estão a fazê-lo, e estão a vender esses serviços aos agricultores e aos agrupamentos produtores. E eu acho que essa prestação de serviço cada vez vai ser mais assim. Olha, diga-me quando é que a minha planta entra em floração. E há um consultor que diz, olha, é quarta-feira de manhã, prepare-se que ela entra em floração. Dê-lhe um bocadinho de cálcio, porque nesse dia vai estar 32 graus. E isso, se calhar, não verá muito tempo a acontecer. Vamos ver. Cada um depois tem que ir fazendo a sua parte. Há tecnologia disponível no mercado para registar dados da mão de obra e controlá-la? Olha, eu tenho falado com um produtor de kiwis que tem informatizado praticamente tudo. Um senhor Caetano, que é aí da sua zona, penso eu. Sim. Ele tem vindo a trabalhar connosco também num programa para ver se conseguimos ajudar às novas medidas que vão estar na próxima PAC. E ele tem dito que tem conseguido fazer certos programas onde registram toda a atividade agrícola da exploração e a mão de obra incluída. A nossa mão de obra não é um fator limitante, quer dizer, é um fator limitante porque tecnologicamente a gente precisa de pessoas mais avançadas para trabalhar com estes equipamentos, etc. Mas as nossas pessoas são todas iguais ao normal aqui da zona. Estão motivados e têm formação para continuarem a crescer no conhecimento, e isso é muito importante. Agora, software eu não consigo recomendar assim nenhum.
mas sei que há. Nós o que temos que fazer é ir às fábricas e ir às empresas que fazem isto industrialmente, que eles estão muito avançados. Muitas da tecnologia que nós usamos já se usa em fábricas, não tem grandes novidades. Nós o que temos é que trabalhar depois em espaços abertos, que é muito problemático para este tipo de equipamentos, porque estragam-se, avariam-se, não têm energia, falta internet, etc., porque isto depois obriga a alguma conectividade e as empresas nas fábricas é muito fácil. Por exemplo, nós medimos a energia de todas as eletrobombas. Não sabe a dificuldade que é em algumas zonas onde não há internet qualquer. Portanto, aquilo, a gente tem tudo tão bem planeado e de repente há ali um poço que tem lá um motor e ali não há internet de maneira nenhuma. É preciso levar um fio, pôr uma antena lá em cima de uma árvore e aquilo depois complica-se, não é? Claro que as coisas vão evoluindo e as coisas estão a melhorar, mas há muitas soluções. Eu acredito muito em agrupamentos de soluções e prestação de serviço à tal peça. Os senhores vão à internet, há imensas plataformas dessas, de software, e, experimentam um mês, pagam 2 euros por mês, 3 euros por mês, aquilo funciona, é bom, não funciona. Eu não comprava software. Eu hoje já não compro aqueles CDs que a gente comprava, softwares caríssimos, 500 euros, 1000 euros, isso eu não comprava. Eu alugo serviços. O serviço é bom, eu pago até o serviço me ser satisfeito. Amanhã aparece um novo muito melhor. Deixo de pagar aquele, passo a pagar aquele. Esse é o caminho. Não compra equipamento, cada vez comprar menos ferro, como a gente dizia. Antigamente o ferro era as alfaias, as charruas, cada vez menos ferro. O ferro fica... Há muito ferro. Agora que temos que comprar é serviços diferenciados. E penso que há muita oferta nessa área, muita oferta. E vamos às indústrias ver o que é que eles estão a usar e experimentamos. Qual a sua opinião sobre o roteiro para a inovação que o Ministério da Agricultura lançou há pouco tempo com o objetivo de elaborar uma agenda de inovação, sendo uma das linhas orientadoras a digitalização da agricultura? Eu estou muito esperançado que isso seja uma linha que fique definida. Nós temos estado em contacto com o Ministério sobre esses assuntos e temos dado a nossa opinião sobre a necessidade de isto ser universal, não é? Porque o que interessa aqui não é que fiquem uns para trás, etc. Eu acho que temos que arranjar soluções e aquilo que eu estava há bocado a dizer é um tal grupo de trabalho que está a trabalhar nesse sentido também, que haja capacidade, tanto nossa como da parte dos serviços públicos, de transformarem aquilo que temos hoje, que é uma data de ministérios que não falam uns com os outros, que não têm dados, que não cruzam os dados, cada um fica com as suas informações. Nós temos que, depois há aquela tentação, temos que pagar ao cadastro e depois temos que pagar às câmaras e depois temos que pagar a estes para receber meia dúzia de dados. Isso tem que ser de acesso universal, ou praticamente universal. E o agricultor trabalhar em cima desses dados. E, portanto, eu acho que cada vez mais a inovação passa muito por isto também. A inovação no Estado também. A inovação nos serviços. E claro que a inovação do agricultor, que esse é que é o que se pretende que tenha inovação e que tenha desenvolvimento. Mas tem que ser uma coisa coletiva. Este roteiro para a inovação, se for conforme está a ser construído e chega ao terreno em termos úteis daquilo que se pretende, e eu vi os documentos aqui para a nossa zona, que penso que cada zona tem o seu roteiro, tem imenso potencial. Assim haja depois capacidade de o colocar em marcha e depois não nos habituarmos muito àquela necessidade de fingir que temos assim umas coisas informatizadas para inglês ver e não ser uma coisa real em todas as explorações. Isto tem que ser muito universal, porque exatamente só assim, cada vez mais os agricultores sozinhos vão ter muita dificuldade em sobreviver. Então nesta digitalização cada vez vai ser mais importante conjuntos de agricultores se desenvolverem neste sentido. E, portanto, encontrarem, nós temos muita dificuldade em unirmos, não é? O português não gosta de ter as suas coisinhas e a sua informação própria, mas eu penso que nestes aspectos nós ganhar muito em fazer blocos de conhecimento e blocos de informação partilhada, porque nos vai ajudar a poupar imenso tempo e recursos, etc. E isso tem que ser várias coisas a andar ao mesmo tempo. O Estado tem que fazer o seu papel, os agricultores, as associações de agricultores, os consultores, que eu acho que têm aqui um papel enorme, porque normalmente têm mais rapidez e têm mais, como a gente diz aqui, rins para poderem ir aqui, buscar uma ajuda aqui, um projeto de investigação ali, um apoio internacional ali, do que às vezes aquele estado de perro que leva o seu tempo a arrancar. Mas eu acho que todos temos o nosso papel e isso era importante avançarmos rápido, porque os outros países estão a fazê-lo. Eu tenho acompanhado alguma coisa na Europa. Nós não estamos atrás, não é só aqui a nossa exploração. Portugal já tem muitos bons exemplos
no vinho, no olival, nos cereais, no gado, na gestão dos animais. E eu acho que Portugal, nós temos muita facilidade informática. Eu conto sempre uma história que é, cada vez mais as pessoas hoje vê-se toda a gente com telemóvel e todos se desembaraçam, desde as pessoas mais velhas aos mais novos. O português desembaraça-se muito facilmente. E temos que aproveitar essa nossa curiosidade, essa nossa capacidade, e cada vez mais hoje é fácil a pessoa rapidamente começar a ter acesso a isso. E nunca ter medo de errar, porque a gente às vezes tem sempre medo de sair da nossa zona de conforto, etc. E aí é que é preciso ter mandar-se um bocadinho para a frente, às vezes, a arriscar um bocadinho. Mas quem não arrisca, não petisca. Não é? Quais as tecnologias de agricultura de precisão que aplica na produção de milho-grão? Portanto, começámos pelos mapas de produtividade. Portanto, primeiro saber o que é que estávamos a produzir, depois a condução automática, depois a eletrocondutividade do solo. A partir daí começámos a construir mapas para fazer, por exemplo, a drenagem, quando tínhamos o chamado modelo digital de terreno, que no fundo os nossos tratores, ao passar por várias parcelas todos os dias, estão a registar a altimetria, estão a saber o que é que está a passar ao longo da parcela. E, portanto, fazemos uma espécie de um 3D do mapa da altimetria da nossa exploração. E, a partir daí, colocamos os drenos nas zonas onde eram mal drenadas. Já não foi preciso drenar a parcela toda. No passado, nós ou drenávamos a parcela toda ou não drenávamos nada. Agora não. Vamos pontualmente a zonas onde vimos que há negativo, há zonas de cota negativa, e ali vamos pôr um dreno ou outro dreno. E, por exemplo, isso é fundamental para a fruta, para a vinha, porque muitas vezes as médias baixam porque há zonas mal drenadas que acabam com as boas médias que a gente tem nas zonas mais altas. E nós aqui na exploração tínhamos, por exemplo, semear o milho sempre em maio, fim de maio, junho. Eu hoje semeio o milho em março. Porquê? Porque drenei todas as zonas perigosas, que era aquilo que me fazia esperar. Às vezes era ali meio hectare numa parcela de 20 hectares que eu tinha que estar até maio ou até junho à espera que eu pudesse mobilizar aquilo tudo de uma vez. E então drenámos essas zonas todas, e foi a agricultura de precisão também que ajudou em reduzir os custos, porque eu só dreno aquilo que realmente está a precisar de ser drenado. E essa é muito a lógica da agricultura de precisão. Fazer só pontualmente ali e não generalizar soluções. Para um agricultor que já tem a infraestrutura de mecanização, tratores e máquinas, que opções de equipamentos de recolha de dados se podem instalar? Não sei qual é as culturas em concreto, mas, por exemplo, a autocondução ajuda muito, e, para ter uma ideia, um volante elétrico. Eu tenho tratores com 30 anos que são autocondução. Não foi preciso comprar um trator de 100 mil euros, não é? Comprei um volante de 7 ou 8 mil euros, ele tem um GPS, tem um gestor de dados, manda-me os dados para a nuvem, e isso por 7 mil euros eu passei a ter esse trator a recolher dados da altimetria do terreno, do que é que se está a passar no terreno, e também a conduzir automaticamente. Portanto, ando com as parcelas todas certinhas, os alinhamentos, as sementeiras ficam perfeitas. Tudo isso pode-se fazer num trator com 30 anos. Não é preciso, porque há sempre a tentação de dizer, não, vem aí um trator super sofisticado da Feira de Paris, que eu vi, eu tenho que comprar aquilo, que aquilo é que me vai salvar. Isso pode-me dar a ruína da minha exploração, porque eu, ao comprar esse trator, fico fora, tenho que o pagar, tenho que o amortizar. Agora, se eu tiver pequenas soluções de conhecimento através daquilo que eu já tenho, eu penso sempre, como eu costumo dizer, é melhor os tais prestação de serviços, o pagamento de um serviço muito adaptado, e, por exemplo, esses retrofits, que é, no fundo, aplicar às máquinas antigas esse tipo de sensores, é possível poder pagá-los mais rapidamente, que também é o objetivo disto, é a gente não se encalacrar para ter a modernidade máxima, que isso normalmente depois acaba mal. Isto tem que ser sempre com peso, conta, peso e medida, não é? E ver sempre qual é o retorno deste investimento, porque se eu tenho uma parcela com 50 metros quadrados, a agricultura de precisão já sou eu, porque saio de casa, vejo o que é que se passa, registro num papel e consigo controlar. Quando vai crescendo as parcelas e a variabilidade e tudo isso, é onde a capacidade humana não tem tanta eficácia, não é? Agora, se for coisas muito pequenas, que eu seja um bom sistema de registro, se calhar nem preciso de grandes equipamentos. Mas rapidamente o agricultor tem tendência depois a tomar decisões generalizadas, e isso é que eu acho que é pena. E, portanto, o registro
O mais importante de tudo, continua a existir, é que nós tenhamos um conhecimento da nossa exploração, saber o que é que se está a passar lá. Saber isso, por exemplo, o solo, que tipo de solo é que eu tenho. Fazer análise de solo. Hoje as análises de solos, eu posso fazer uma boa análise de solo de varrimento completo por 7 euros por hectare, 6 euros por hectare. Pronto, e fica para o resto da vida. Para o resto da vida não, daqui a 4, 5 anos devo repeti-las. Mas fico com uma malha completa de do meu campo. E já posso depois, se calhar, olha, dali para ali já só ponho metade do adubo. Está pago no próprio ano. Eu faço sempre essa experiência. Sempre que faço a análise de solo, estas análises mais caras, a regra é que nesse ano eu reduzo logo o adubo para pagar o serviço. A regra é esta. Porque normalmente esses não são fatores limitantes. O adubo não é um fator limitante. Tem muito mais a ver com a gestão da água, e portanto a gente às vezes insiste muito naquelas técnicas de pôr mais energia, mais fitofármacos, mais adubo, mais isto. Não, a gente tem que pôr a natureza a funcionar cada vez melhor e conhecer bem a parcela, conhecer as plantas, conhecer a cultura em si. E esta agricultura digital ajuda-nos a registar o que é bom e o que é que não é bom, porque a nossa cabeça tem muitos limites. A gente normalmente atinge o limite muito rapidamente. Então, quando vai para velho, ainda mais depressa. Há uns anos começou a utilizar a tecnologia de mobilização na linha. Neste momento ainda utiliza essa tecnologia? Quais as vantagens? Pronto, exatamente. Nós havia a sementeira convencional, a sementeira na linha e a sementeira direta. Nós experimentámos também a sementeira na linha e pensávamos que aquilo era um complemento de passagem da sementeira convencional para a sementeira direta. E andámos ali uns anos a experimentar. E aquilo que chegámos à conclusão é que tínhamos os problemas da sementeira direta e não tínhamos as virtudes da sementeira direta, porque ainda tínhamos que gastar imensa energia, muitos tratores, muita patinagem, muita compactação, e não tínhamos os problemas depois de mais emergências, mais pragas, mais dificuldade em fazer desenvolver as plantas, e não víamos grande vantagem porque tinha que ter logística mecânica, muito gasóleo, muitas horas de trabalho. E então dissemos, ou é tudo ou é nada, porque reduzimos na mobilização sim, chamada mobilização simplificada na convencional, mobilização convencional, mas simplificada, com reduções de passagens, cada vez mais reduções, e depois só sementeira direta, porque já que temos problemas e que ao menos que tenhamos os proveitos, que é não gastar praticamente dinheiro em mobilizações, nem em tratores, nem em logística, etc. E portanto temos só os dois extremos, aquela zona intermédia, que há muita gente ainda que faz, mas eu penso que tem sempre este problema. Isto é quase como o carro híbrido. É um carro a gasóleo com motor elétrico, e eu prefiro ou um carro elétrico ou um carro a gasóleo, porque ter dois problemas depois num, também às vezes não resolve nenhum nem outro. Onde está disponível o mapa de eletrocondutividade? Isso temos que passar, não sei se viram no filme, temos que passar uma espécie de um scanner que vai atrás de uma Moto 4 ou de um Jeep ou de um trator e aluga-se essa máquina. Eu não sei se no Norte já há, mas aqui já há imensos prestadores de serviço que se calhar vão ao Norte fazer, juntam-se aí 10 agricultores e isso numa tarde faz-se 50 hectares. E fica feito para o resto da vida. E custa, como eu estou a dizer, 10 euros, 7 euros por hectare. Pode-se fazer em larga escala ou em pequena escala, porque aquilo é uma Moto 4, aquilo vai dentro de uma caixa aberta e depois é passear com aquilo lá por cima do terreno e fica com um mapa para o resto da vida. É uma informação preciosa e vai-nos dar surpresas extraordinárias. Eu ando aqui há 40 anos e conhecia o solo muito bem e de repente com a eletrocondutividade comecei a ver zonas que eu pensava que eram solos argilosos e depois aquilo em profundidade era só pedras e areia e não sei o quê. Nunca tinha ali feito nenhuns perfis. E, portanto, comecei a tratar as terras de forma diferente do que eu tinha conhecimento. Porque nós, muitas vezes, só vimos, é como tudo na vida, só vimos à superfície. E a eletrocondutividade o que faz é uma fotografia em profundidade, pelo menos até 50, 60 centímetros. E sei lá, se nós tivermos uma rocha a 30 centímetros, muitas vezes, se calhar, nem sabemos. Claro que as pessoas com experiência acabam por, a pouco e pouco, conhecer bem o seu solo. Mas saber ao metro quadrado onde é que estão estes problemas, muitas vezes ajuda a fazer este levantamento. E eu penso que facilmente, se calhar no Norte, a Espaço Visual arranja aí um sensor em segunda mão, com uma Moto 4, conseguem... exatamente, estamos a ver esta máquina passar. No fundo aqui é este tornozinho, ele tem um GPSzinho para guiar.
e, no fundo, depois, passado um dia, recebe o mapa. Já tratado, com as imagens, etc. Está a ver? Isto foi feito já há uns anos e pronto, eu agora tenho esta formação numa base de dados onde é aplicado todo o conhecimento sobre esse espaço. Isto é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer. Pode fazer uma malha mais apertada ou mais larga, se tiver uma exploração de muito intensiva, não é? Que é preciso conhecer muito ao metro quadrado, passa menos vezes. Tudo isto funciona de forma, penso que muito útil esta informação. E não tem um preço que se diga que seja muito caro durante 10 anos, se calhar. Não, aquilo nunca mais muda. Muito bem. Qual a variável que considera mais importante na produção de milho? Será a quantidade de água no solo, muito mais do que as unidades fertilizantes? Eu penso que sim. A água, principalmente aqui no sul, que faz muito calor e não chove nunca, a gestão da água é o fator mais limitante. A drenagem para colocar uma planta em ótimas condições para chegar à altura da floração com uma ótima área foliar, e depois a gestão da rega. Nós temos aqui pelo menos 100 dias de rega. E repare, 100 dias, se eu errar metade das vezes das necessidades versus aquilo que eu aplico, posso ter aqui problemas graves. E depois temos problemas técnicos de falta de água, de entupimentos dos aspersores, javalis que atacam os sistemas de rega. Depois a rega mete aqui problemas gravíssimos. Pelo menos aqui no sul, que nós precisamos de regar muitas vezes e durante muito tempo. Não temos, a minha zona é uma zona rica em água e, portanto, não é um problema de falta de água. Claro que temos que a gerir o mais bem possível, que é um bem precioso. Temos os gastos de energia, que são muito relevantes e que são muito pesados. Mas mais que os gastos, é a boa tratamento da água, a boa aplicação da água que vai definir muitas vezes aquelas produções mais altas que nós estamos sempre que ambicionamos. Porque depois as produções médias não dão para ganhar dinheiro, porque nós já não podemos ficar com as produções médias. Aqui no sul nota-se muito isso na cultura do milho. A maioria dos agricultores que não conseguem passar daquelas produções que são mais altas, vai ser difícil manter a cultura aos preços que estamos. Porque a redução de custos é difícil, porque nós compramos os produtos sempre mais caros, a mão de obra é mais cara, a energia é mais cara, e por mais que nós aumentemos as produções, tem limites. E, portanto, temos que fazê-lo de forma do mais eficaz possível, e por isso, lá está outra vez a natureza a fazer parte do serviço. E essa ecoeficiência, essa econatureza a trabalhar de forma a eu não precisar de pôr tanta energia no sistema. Nós, no fundo, trabalhamos a energia, não é? É-nos dado alguma energia, eletricidade, adubos, gasóleo, e nós pomos um painel solar que é a folha da nossa cultura e depois entregamos uma quantidade de energia nos bagos de milho ou na silagem, etc., que vai ser transformada noutra energia que depois alguém a vai comer. E, portanto, é aqui que se passa tudo. Esta gestão de energia é a solução para podermos ganhar ou não dinheiro se formos muito eficientes em todo o processo. Na produção da própria energia, nós, por exemplo, somos autossuficientes em energia, já produzimos mais energia que o consumimos. Todo esse caminho é um caminho também simultâneo, que é reduzir a dependência do exterior. Cada vez mais esse é o caminho, a gente não ter que comprar tanta coisa, usar as coisas que a natureza nos dá, o solo, por exemplo. Que conselhos dá um recém-formado engenheiro agrónomo que tenha interesse em desenvolver conhecimentos práticos em agricultura de precisão? Eu, em todas as coisas na vida, e já o meu pai me ensinava, dizia sempre, a roda já foi inventada. É preciso olhar para quem faz bem, ir lá ver, falar com a pessoa, medir, ver o que é que eles fazem e tentar inovar sobre isso. Mas praticamente não há que inventar muito. Às vezes há uma certa tentação de que não, vamos inventar a roda outra vez. Eu penso que não. Mesmo isto da agricultura de precisão é, no fundo, fazer bem feito aquilo que a gente não conseguia fazer em grande escala, não é? Fazer o que um bom agricultor se calhar faz na sua horta é o que eu tento fazer em 500 hectares. Só que eu, para 500 hectares, era preciso ter muita sorte para acertar em tudo, não é? E esta técnica, no fundo, é para aquilo que a gente faz bem, muitas vezes, é o tal princípio de Peter, é eu continuar a poder crescer com a qualidade que fazia quando eu tinha uma pequena propriedade ou uma pequena horta que eu conseguia dominar todos os fatores. E quando eu começo a crescer e a ter que ir para o concelho vizinho e a ter que meter um trator na estrada, etc., isto começa-se a complicar tudo.
E, portanto, toda a agricultura de precisão vai nesse sentido. Eu manter uma ótima qualidade do serviço técnico naquela cultura, à medida que vou aumentando as áreas ou vou dispersando no terreno, etc. Penso que é uma das ferramentas que nos ajuda na agricultura de precisão. Manter qualidade, mesmo que tenha que ir aumentando a área de influência, etc., onde estou a trabalhar. Quantos anos acha que vão ser necessários para os robôs virem a substituir os funcionários temporários para a colheita? Eu não vejo maneira dos robôs substituírem. A gente vai mudando de funções. É isto que eu digo. Nós somos sempre os mesmos 10, desde há aí 20 anos para cá. Só que antes éramos os 10 no campo, em cima do trator, ou com uma enxada, ou a cavar, ou isto. Agora já está tudo a carregar nas teclas do computador. Mas vamos mudando de profissão, acho eu. Mas não sei. Eu estou numa zona onde tenho pouca mão de obra. Para ter uma ideia, 10 pessoas para 500 hectares. Isto na Ucrânia era falência completa, porque 10 pessoas são para 50 mil hectares. Mas pronto, isto, cada um está à sua dimensão, e aqui foi o que se conseguiu, porque também acredito em pessoas tecnicamente válidas e invisto nas pessoas. A gente tenta que as pessoas criem condições boas para desenvolverem aqui as suas competências e poderem cada vez crescerem mais como pessoas e como empresa, porque a empresa é uma família que trabalha aqui toda. E acaba por ser este o grande desafio, é criar condições para ter rendimento da exploração, mas ao mesmo tempo também criar condições humanas e sociais à volta da exploração, que seja também um gosto de trabalhar aqui e não ser só pensar que isto tem que ser ganhar isto e aquilo. Portanto, deixar melhor que o que encontramos ou igual também é um grande objetivo, e a agricultura de precisão pode nos ajudar a fazer isso. Muitas vezes nós somos acusados de estar a destruir e a dar cabo do planeta. Eu acho que os agricultores são aqueles que receberam as suas heranças e tentam o melhor possível. Muitas vezes não temos formação suficiente ou não temos capacidade de fazer aquilo que gostaríamos, mas não é de falta de vontade, é falta às vezes de formação, de ajuda, e esta agricultura de precisão também pode ser uma ferramenta fundamental para que todos vão continuando a puxar uns pelos outros, conseguir alcançar os seus objetivos em todos os níveis. Vamos para a última questão. Nas adubações do milho aplicada com distribuidor centrífugo ou no semeador, diferenças no comportamento das plantas? Nós aplicamos o adubo muitas vezes a lanço, outras vezes na linha. Eu tenho um objetivo que é fazer agricultura sem adubo. Pronto, é um objetivo. Se calhar já não é para a minha geração, mas acredito muito na agricultura, na economia circular, e, portanto, utilizamos alguns adubos orgânicos. Começamos a fazer testes em utilização de adubos orgânicos, que aqui não são muito comuns, porque não temos animais. Mas, a nível dos adubos químicos, cada vez mais eu acho que nós temos que ser muito ponderados a utilizá-los. Não é só por uma questão ambiental, é por uma questão de eficácia energética também. Como eu digo, tudo isto é energia, e o adubo é uma das maiores necessidades de energia. Nós, para fazermos 1 kg de azoto, precisamos de milhares de quilowatts, não sei se é milhares, mas é uma loucura de energia. Claro que nós podemos fazer energia renovável, etc. É isso que estamos a tentar fazer. Toda a energia que necessitamos, o meu sonho era ter uma fábrica de fazer azoto. Porque aquilo, no fundo, é só energia, é compactar o azoto que está no ar, e aquilo é preciso é força. Mas, por exemplo, podemos ir substituir-nos a fazer a utilização de resíduos orgânicos das indústrias, de algumas adubo orgânico que vem das pecuárias, etc. Tudo isso eu acho que é o grande desafio a esta economia circular. É nós utilizarmos o menos recursos fósseis possíveis por causa das emissões, tanto diesel como rocha mineral, para o potássio, para o fósforo. Por exemplo, o fósforo tem grandes riscos de vir a acabar, porque nós não estamos a reciclar quase nada ao fósforo. É tão finito como o petróleo. Há rochas de fósforo e depois, quando acabarem, já não há mais. Portanto, nós temos que começar muito mais depressa com o que pensamos a reutilizar o fósforo, a não desperdiçar nada disso, e fazer com que a natureza nos ajude a usar cada vez menos adubos importados. Importados quer dizer que não sejam da zona circular, da economia circular da zona. E é esse o grande objetivo da nossa exploração, é manter cada vez mais a mesma produção, mas colocando muito menos coisas importadas de muito longe, para que seja o mais baixo impacto a nível de emissões, a nível de transportes, a nível de necessidades
de dependência de terceiros. Acho que esse também é um caminho muito importante. Esta globalização foi muito boa para muita coisa, mas eu acho que a gente ficou muito dependente do exterior. Quer dizer, Portugal praticamente não faz nada de tipos de fertilizantes. Isto não pode ser, nós temos que regredir um bocadinho nisto. Não sei se é económico, se não é, mas tem que ser, se calhar, microproduções de qualquer coisa, de otimização dos adubos orgânicos, etc. Porque temos que mudar um bocadinho aqui o chip desta coisa de carrega num botão, vem um barco daqui, vem um barco dali, e se não, se a gente não importar tudo, isto vai acabar mal. Acabamos. Acabamos. Eu agora iria pedir ao engenheiro Pedro Rebimbas se faz um resumo. Bem, engenheiro João Coimbra, ficamos aqui com uma perspectiva mais do que real de como é que podemos aplicar estas tecnologias na agricultura. E eu retive aqui uma frase que disse há pouco e que eu acho que resume muito daquilo que tentamos fazer hoje no dia-a-dia, que é tentar fazer em 500 hectares ou mais aquilo que fazemos numa horta muito pequena. Portanto, estarmos ali em cima de todos os fatores, controlarmos e utilizarmos todos os fatores ao seu limite para, no fundo, termos aqui o máximo de rentabilidade da exploração, portanto, tendo sempre em vista, como é óbvio, o solo, o meio ambiente, os recursos naturais, mas uma economia quase que ao milímetro. E, portanto, termos estes dados que nos permitem quase que decidir em tempo real se intervimos ou não intervimos, se vale a pena ou não cultivar, é muito importante. Mas, por outro lado, temos outro paradigma, que é recolhemos toda esta informação, mas depois é preciso olhar para ela. E de facto, nesta realidade, chegamos ao ponto de ter, dos seus 10 funcionários, 6 no escritório e 4 no campo com as máquinas. Portanto, a inversão de quando, há uns anos atrás, em que nem sequer se falava neste tipo de agricultura, nesta precisão, tínhamos que ter muita mão de obra para fazerem as tarefas. Neste momento esse deixou de ser o foco da exploração e passamos a ter um foco numa exploração que precisa de analisar informação, tratar informação e claramente tudo isto requer mão de obra qualificada. Tudo isto requer informação, tudo isto requer tecnologia que de facto é necessário dotar aqui os operacionais hoje em dia da exploração de todo este conhecimento e know-how. Por outro lado, temos aqui uma ferramenta muito importante, que é toda esta informação que deve ser recolhida e de alguma forma partilhada de forma a potenciar e a evitar perdas de tempo em vários portanto, estudos, várias recolhas de informação paralelas ao longo do tempo. Portanto, acabamos por ter de facto aqui o fator da globalização, da partilha da informação também associado a esta agricultura moderna e de precisão, que acaba por ser uma mais-valia. Retive ainda aqui outra situação, que é, efetivamente é possível fazer agricultura de precisão, utilizar toda esta informação e adaptar a maquinaria existente, o ferro, como lhe chama. Portanto, essa é uma perspectiva também bastante interessante para todos aqueles que já têm alguma dimensão e pretendem, portanto, enverdar por esta agricultura de precisão. Nem sempre é preciso substituir o parque de máquinas, é possível adaptá-los dotando todos os tratores, as ceifeiras, os equipamentos, quer de sensores, quer de mecanismos de condução automática, portanto, sem haver aqui um boom de investimento que muitas vezes efetivamente inviabiliza as explorações e, como dizia, é preciso pagar esse investimento. Portanto, o mercado dos serviços também começa a surgir com todas estas opções. Efetivamente, a agricultura de precisão é uma mais-valia. É preciso analisar e tratar esta informação e hoje em dia é aqui que está o foco deste tipo de agricultura e das explorações que por aqui optam e, portanto, é uma ferramenta, mas é preciso saber usá-la. E neste sentido, eu deixava aqui também uma nota. Portanto, nós estamos neste momento a lançar algumas formações neste sentido, porque de facto ter todas estas cartas, ter todos estes dados e não conseguir daqui tirar soluções, decisões, não nos serve de muito. Portanto, além de tudo isto, é preciso ter capacidade crítica e capacidade de análise sobre toda esta informação. Portanto, engenheiro João Coimbra, muito obrigada por esta partilha de informação, por esta partilha do seu caso prático, que foi extremamente útil para nos esclarecer aqui algumas questões no âmbito da agricultura de precisão e da agricultura digital.
Muito obrigado. Eu lembro para encerrar que todas as quintas-feiras às 21 nos encontramos neste fórum. Na próxima quinta-feira será o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Centro, o Engenheiro Fernando Martins, que nos virá a falar sobre a agricultura na região centro. E para fechar mesmo, portanto, eu acho que nós cumprimos aquilo que o Engenheiro João Coimbra disse há pouco, que era o conselho do pai, que era juntarmos aos melhores, e portanto nós trouxemos aqui um dos melhores. Foi um imenso gosto estar consigo. Muito, muito, muito obrigado. Sim, senhora. Uma boa noite. Quero em breve ir visitar a vossa zona para ver já o que é que estamos aí de dados para tratar. Ok, vamos a isso. Fica aceito. Até uma próxima. Noite, e quando quiserem, venham até Água que a gente conversa. Ok, então. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Uma boa noite. Adeus a todos. Muito obrigado.